Zacarias, capítulo 8, nós vamos ler apenas o versículo 12. Um livro escatológico do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 8. Glória a Deus. Nos diz assim a sua palavra: porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Amém? Novamente é só um versículo. Porque haverá semeadura de quê? De quê? As videiras vão dar, a terra vai dar suas, e os céus o seu, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Amém. Podemos assentar, igreja. Estamos aí já numa série, está prestes a acabar, mas Deus tem algo novo para nós. Mas esse livro do profeta Zacarias é um profeta que ele profetizou mais ou menos no ano 520 a.C. Esse período que Zacarias profetizou para o povo de Israel foi quando o povo voltou do exílio, a primeira leva do povo que foi liberada depois do exílio babilônico, que foi dominada pela Pérsia. Zacarias está profetizando. Então aqui ele profetiza para um povo que está desanimado, para um povo, a primeira leva, essa leva consequentemente também deve ter vindo Esdra, porque é o primeiro momento que ele fala da construção do templo. Neemias vem na segunda leva para a construção do muro, de cercar. Então Zacarias está ali juntamente com o profeta Ageu, que estão profetizando para esse povo que agora voltou do exílio. Imagina um povo voltando depois de um tempo de escravidão, 70 anos de escravização. Aquele povo estava desanimado, mas Deus traz, através do profeta Zacarias, uma palavra. E o livro inteiro de Zacarias, e o capítulo 8 e o versículo 12, praticamente ele é o cerne, é o coração da mensagem do livro de Zacarias para o povo de Deus. Um povo que estava outrora escravizado, sem perspectiva nenhuma. Agora Deus traz uma palavra para o povo. E qual o conteúdo dessa palavra? Qual o poder dessa palavra? O que tinha essa palavra que poderia mudar a sorte daquele povo? O versículo 12 traz essa mensagem. O texto fala do quê? Fique com a Bíblia, depois nós vamos ler outros versículos. Ele fala, coloca ali para que nós possamos junto analisar o versículo 12. O título da palavra tem como semente de paz, né? Mas nós vamos falar ali, haverá, o que chama atenção, que eu meditando no texto, o que chama atenção? A videira vai dar fruto, né? Esse é o nosso sonho, porque a videira vai dar fruto. Então o povo, com certeza, deve ter olhado e falado assim, a videira vai dar fruto, porque assim, a terra está desolada, está tudo caído. A videira era símbolo de frutificação, de vida, de vigor, de trabalho, de prosperidade. A videira vai dar fruto, a terra vai dar suas colheitas. Era um povo que plantava para colher. Então, ou seja, a terra vai estar pronta. A terra vai estar pronta. Será que isso vai acontecer? Vai ter colheita para o nosso povo. E além de tudo vai ter o orvalho do céu. E ele vai fazer que o povo herde tudo isso novamente. Amém? É o que o texto está dizendo. Só que Deus, conhecendo o coração do povo dele e conhecendo o nosso coração, ele não começa falando da videira, ele não começa falando da colheita, ele não começa falando do orvalho, ele começa falando de uma semente. Tem uma semente aí que é o cerne, é o coração da prosperidade. Está dizendo que a semeadura de paz. Depois da semeadura de paz, é possível você vivenciar tudo isso que já está deliberado para a sua vida. Então, ou seja, enxergamos frutificação, terra, céu derramando orvalho,
mas Yahvé não começa pelo fruto, amém? Então, ou seja, nós buscamos prosperidade, amém? Como povo de Deus, como povo do exílio, mas Deus não começa pelo fruto. E nós que estamos aqui pela nossa inclinação, eu quero que você entenda, se você não entender a inclinação do pecado que nós temos todos os dias, nós nascemos, como eu posso dizer, nós nascemos com vírus, nós nascemos com defeito, nós nascemos condenado, nós nascemos fora de forma, nós já nascemos em desuso, nós nascemos já com defeito de fábrica pelo pecado. Todo ser humano nasceu com essa natureza, a natureza adâmica, a natureza ruim, a natureza pecaminosa. Somente enxergando isso diariamente, todos os dias, é que nós vamos perceber a necessidade que nós temos de encontrar essa semente de paz e alcançarmos a verdadeira prosperidade em Cristo. Antes da colheita, que todo mundo, Deus tem para a nossa vida, amém? Amém? Milagre que você tem pedido, amém? Para vivenciar. Antes da novidade, antes do fruto, antes da bênção, Deus está dizendo aqui para o povo, antes de oferecer tudo isso, eu preciso mudar o ambiente. O ambiente que Deus estava falando quando Ele diz, haverá semeadura de paz, é um ambiente externo? A fruta, a terra é externo. Ali Ele está falando do fruto que é externo. O orvalho não depende do povo. Então, ou seja, eu vou fazer e pronto, é isso que Deus está dizendo? Talvez nós poderíamos olhar, não, ele está falando de algo fundamental, a semeadura de paz. Isso não pode ser semeado em solo na terra. Tem um outro solo que Deus está falando ali, é o solo do nosso coração. Eu tenho uma semente. Antes de você receber algo, antes de Deus oferecer o fruto, Deus precisa mudar o ambiente da nossa vida, o ambiente do nosso coração. Deus, antes de oferecer algo externo para a vida deles, Deus está dizendo, eu preciso tratar o seu coração primeiro. Eu sei de onde você veio. Você veio do pecado, você veio da escravização, você veio da opressão, você veio do jugo, você veio fragilizado, você veio desanimado, você veio talvez nessa manhã desacreditado. O povo voltou para casa, mas voltou descrente, já não via mais a alegria como outrora, voltaram tristonhos, voltaram com perdas, voltaram com luto, voltaram humilhado, voltaram envergonhado. Então Deus não poderia oferecer nada para eles. Se Deus mesmo assim fizesse terra, fruto e orvalho, eles não se sentiriam felizes, porque precisava de algo interno. Precisava de algo. Deus sabia, Deus sabe o que eu e você precisamos. E antes de nos entregar qualquer coisa, Ele está dizendo para você nessa manhã, eu quero mudar o ambiente, amém? Eu preciso mudar o interior, eu preciso oferecer. Deus está nessa manhã oferecendo, através da sua palavra, apenas uma semente para cada um de nós que está aqui, uma semente de, amém? Eu quero dizer assim, eu não sou um exímio agricultor, mas nenhuma plantação vai crescer em um ambiente hostil, vai? Não vai. Então, ou seja, para que haja frutificação, para que haja colheita, para que haja novidade, primeiro precisa se preparar a terra. Precisa preparar a terra. Nenhuma semente floresce em um ambiente de guerra interior. Então nós estamos falando de semente. Basta Deus nesta manhã, Ele está oferecendo do céu, pelos olhos da fé, Ele está oferecendo, primeira coisa para a minha vida e para a sua vida, uma pequena semente, mas uma semente poderosa. Não é a semente da fé que nós estamos acostumados. Essa semente, ela é mais poderosa do que a semente da fé. Ela é primordial. Antes da semente da fé, que muitas pessoas querem transformar em uma árvore, que você já ouviu muitas pregações, que ela se torna uma grande árvore frondosa. Antes da semente da fé, é necessário da semente da paz, que Deus oferece para o povo, um povo triste, um povo desanimado, um povo pecador, um povo sem perspectiva de vida. E para isso,
ele também está dizendo, eu preciso preparar a terra. Preciso preparar a terra. Nenhuma promessa. Quero dizer para você que Deus tem promessa para a sua vida desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você nasceu, Deus tem promessa para a sua vida. Mas Deus também está dizendo que nenhum fruto vai crescer na sua vida em um ambiente contaminado. Amém? Está entendendo? Então, ou seja, a promessa já está deliberada, mas não tem como nada frutificar se o ambiente interno, se a sua vida, o seu interior não tiver a semente da fé ou a semente da paz plantada em cada um de nós. Amém? Promessa já tem. Como está o solo da sua vida? Às vezes nós não regamos ele, nós não cuidamos dele. Muita semente que já foi colocada, a semente da paz já morreu. A paz, ela é tão importante que ela é um dos frutos do Espírito. Sem isso, é impossível alcançar uma vida próspera e principalmente a salvação. Precisamos tê-los bem postos na nossa vida. A prosperidade não começa na videira, ela começa no ambiente que cerca a videira. Amém? A prosperidade não começa na videira, como nós habitualmente pensamos e desejamos. A prosperidade começa no ambiente que cerca a videira. Amém? Então isso depende ou seja, é o solo, é a nossa própria vida, é a semente da paz que precisa estar bem posta em cada um do nosso coração. Amém? Semeadura de paz. Vamos lá, vamos trabalhar esse versículo. O versículo. Primeira coisa ele diz, porque haverá semeadura de paz. Vamos ver o que a paz é possível. Deus está transformando nesse versículo a paz em uma pequena semente. Ele está pegando a paz e está dizendo, eu vou fazer agora da paz uma pequena semente, porque Ele quer colocar em cada um dos nossos corações. A paz é o ambiente que autoriza o crescimento. Ou seja, o que eu estou dizendo? Quando a paz está no nosso coração, há uma deliberação do céu para criar já crescimento na videira, amém? Aí algo começa a mudar. Quando nós temos legalidade, quando a paz está posta em nosso coração, é a autorização, é a legalização de Deus para que as coisas comecem a florir em nossa vida, amém? Então o que eu estou dizendo? Que muitas coisas não acontecem externamente em nossa vida, a prosperidade, a bênção. Por quê? Porque o solo está contaminado, porque a semente da paz não está plantada em nós, e isso não tem como duvidar, porque é a palavra de Deus, porque é Deus se revelando a nós nessa manhã. A paz é a força invisível que nutre o visível. Amém? Que eu estou dizendo? A paz é algo que está aqui dentro, que você fala, mas é só a paz? É isso, que é invisível, mas que vai nutrir o teu trabalho, que vai nutrir a tua casa. É algo invisível que vai nutrir o ministério, que vai nutrir aquilo que Deus já deliberou para a sua vida. Amém? Então nós queremos aquilo que é externo, mas Deus não vai permitir que algo externo surja sem que algo interno, que Ele deseja plantar em nós, cresça primeiramente. Amém? É linda a palavra de Deus. E aí nós pensamos o quê? Estamos aqui já quase no finalzinho da prosperidade das palavras, das ministrações. E nós, quem não tem problema aqui, levante a mão. Não tem? Todo mundo tem. E eu quero dizer que a prosperidade não é ausência de problemas, como muitas vezes nós, pelo pecado, pensamos, pela falta de entendimento pela palavra, nós pensamos que às vezes os problemas são eles que impedem a bênção de Deus. Mas a prosperidade não é a falta de problema, mas é a presença da semente em nosso coração. Não é a falta de problema, porque problemas todos nós temos. Agora, o próspero, aquele que é abençoado,
que tem a semente da paz, o problema não vai sucumbir ele. O solo dele não vai ser contaminado. Não haverá impedimento diante de qualquer problema, impedir o crescimento na sua vida. Aí o problema se tornará apenas um trampolim. O problema se tornará algo que fortalecerá a tua fé, mas ele não impedirá o crescimento da videira na sua vida e que o orvalho caia sobre a sua vida. Nesta manhã você consegue analisar esse ano como anda o seu coração? Se o seu coração foi nutrido durante esse ano por essa pequena semente, ela tem crescido no seu coração? Ou será justamente a falta da semente que tem impedido que você tenha uma vida próspera e abençoada? Se não tiver essa semente, é impossível, segundo a palavra aqui, acontecer novidade de vida na tua vida. Sem essa semente, é impossível você alcançar o favor de Deus. Quando tem paz, tem ansiedade? Não. Com ansiedade é impossível nós alcançarmos o favor de Deus. Jesus disse em João 14, 27, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Aí depois ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo aqui, não se turbe, não fique preocupado. Creia em Deus e crede também em mim. A resposta da prosperidade está aí. E eu quero que você analise se você vive esse versículo. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. Eu estou deixando a semente. Jesus está dizendo, eu deixo tudo o que você precisa para ser alcançado pelo meu favor. O que eu preciso? A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz que ele diz, que a paz que excede todo entendimento. Não é a paz como o mundo dá. Não é a paz que é a falta de problema que simplesmente sinaliza que eu vou bem. Não. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não se preocupe, igreja. Não se turbe o vosso coração. Não andeis preocupado. Olha a promessa aí, com que a vez de comer ou que a vez de vestir. Olha os pássaros. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, diz ele, em toda a sua glória se vestiu como um deles. A paz vem aí. Se eu cuido da minha criação, não vou cuidar da essência, da primazia da criação. Aquele que eu deixei por último, aquele que eu fiz com todo cuidado, ou melhor, aquele que eu projetei com as minhas próprias mãos. Igreja, quando você tem essa paz no coração, essa certeza, eu digo para você, pode vir o que vier. Pode vir o que vier. O que vier, sim, pode vir até a morte. Qualquer coisa pode vir, porque você tem a paz em Cristo. Você tem certeza. Ontem nós assistimos um filme extraordinário. No último momento de uma pessoa, o filme inteiro, ela morreu. No último momento ela está dizendo, eu estou nesta hora matando a morte, porque ela tinha certeza da salvação eterna. Quando você tem a paz em Cristo, nada pode nos deter, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Você entende que é nada? Nada. Jesus em Filipenses 4, o Paulo diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha o mesmo versículo lá, guarde o quê? Vosso coração e mente. A paz de Deus, a mesma palavra que está lá em Zacarias, a paz de Deus, a semente, precisa estar onde? No nosso coração e na nossa mente. Se você tiver a paz de Deus no seu coração, na sua mente, você é ricamente abençoado por Deus. A sua videira não tem como não frutificar. Agora, se você vive preocupado, se você vive desesperado, se você vive com ansiedade, com depressão extrema, só preocupado com os seus filhos, o que vai ser dos seus filhos. Os seus filhos, você deveria saber que antes de serem seus, são de Deus.
O que será do meu trabalho? Vou ser mandado embora, que não sei o que fazer do amanhã. O que será do meu amanhã? Eu quero dizer para você que você só está impedindo aquilo que a palavra de Deus já deliberou para cada um. Ou melhor, já está reservada. Deliberada não. Já está reservada para cada um de nós. Deliberada é quando nós guardamos essa paz que excede o entendimento no nosso coração. O que é o exceder o entendimento? É quando tudo diz não. É quando Deus olha para o povo está diante de um mar. Está diante do mar vermelho. Aí você fala assim, o natural é que eu recue diante do mar. Vou recuar. Não vou para o mar. Mas aí se você recua no mar, não, o inimigo está aqui atrás. Então eu olho, vou preferir morrer. O nosso sentimento humano, o que o povo queria? Ir para frente ou para trás? Mas atrás estavam aqueles que os escravizaram, atrás estava a espada. Eles olharam e preferiram morrer à espada do que continuar andando para frente mesmo diante de uma adversidade. O que você tem preferido viver? Porque eu quero dizer para você que isso aqui é uma questão de escolha. É o que você prefere viver. Eu não posso tirar a sua preocupação com amanhã. Nem Deus pode tirar a sua preocupação com amanhã. O que Ele pode oferecer é a semente da paz. O que Ele pode oferecer para você é o antídoto. E o que Ele pode oferecer para você, Ele oferece hoje, através da palavra. E você já tem um conhecimento. Você já tem a resposta para os seus problemas. Já tem a resposta para o seu problema. Em Zacarias, aí você fala assim. Aí eu fiquei pensando, eu li o versículo, eu li o livro, eu li o capítulo, um livro inteiro de Zacarias. E onde que eu encontro? Aí foi a pergunta que nós em casa conversando, a bispa falou, e essa paz? Como é que eu encontro essa paz? Essa paz é o quê? Essa paz. O que é viver essa paz? Como que é? Porque a paz que Jesus falou, uma paz que excede o nosso entendimento, está dizendo que é uma paz que a gente não entende. Aí eu me dando semente da paz, como é a resposta? Como que é essa paz? Como que eu vivo essa verdade? Como que eu tomo posse dessa semente? Aí lendo o livro, lá no versículo 16 e 17, tem algo extraordinário. Deus diz assim, para que eles possam viver tudo isso. No versículo 16 e 17 está assim: eis que as coisas que vocês devem fazer. Aqui havia uma promessa. Agora, para você viver essa promessa, a receita está aqui. Deus fala assim para eles: eis as coisas que vocês devem fazer. Vamos junto? Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Vamos lá, nos tribunais, segundo, que ninguém, deixa, amém? Aí você fala assim, agora eu sei a receita, vou pegar, essa semente da paz é minha. Aí você fala, está fácil. A semente da paz, vamos lá. Eis as coisas que a igreja deve fazer, que você deve fazer, para você alcançar todo o favor de Deus. Que você fale a verdade. Aí você vai dizer para mim, não tem segredo. Conheci Jesus. Será? Por esse primeiro ponto, todos nós seríamos ricamente abençoados aqui, amém? Fala a verdade. Eu aceitei Jesus, Jesus é a verdade, eu conheci a verdade e eu estou liberto. Vamos meditando nisso aqui para receber a bênção do Senhor. Que você fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, na vida, no dia a dia, que ninguém julgue com justiça. Ninguém tem o poder de analisar a vida de ninguém. Nós às vezes caímos nessa, olha, fulano ali, olha o que fulano fez, olha, não devia ter feito isso, eu faria diferente.
eu agiria diferente, você agiria diferente porque você tem uma vida diferente. Não nos cabe, não nos cabe. E aí é uma coisa que também deveria ser fácil, mas não se esqueça que lá desde o Éden o homem queria ser como Deus. E a das coisas que cabe a Deus é o julgamento. E o homem busca querer julgar a Deus. Aquilo que ele contém como verdade, como mentira, o que é certo e o que é errado. Segundo a verdade, julguem com justiça. Você é uma pessoa justa? Simples, né? Aceitei Jesus também. Essa justiça não está ligado ao ser justificado, tá? Nós já fomos justificados em Cristo, não cabe acusação. Aqui está falando em justiça. Está falando em justiça como eu lido com as coisas de Deus, com as minhas coisas. Eu sou justo na prática, sou justo no trabalho, eu sou justo com as pessoas. Aí esse justo está falando, eu sou honesto com as pessoas, eu sou honesto com as pessoas. Somos assim. Vai avaliando. E ele diz, que ninguém faça plano para prejudicar o seu próximo. Fácil também, amém? Desde que nós vemos no começo do Éden, Abel não fez nada e mesmo assim o seu irmão fez mal para ele. De lá para cá, o que o ser humano tem enraizado no seu coração, quando ele não é abençoado, quando ele não é próspero, quando ele não vive o favor de Deus, que ele não busca alcançar o favor de Deus, ele vai tentar prejudicar outra pessoa para que também esteja na mesma condição dele. Quando ele está dizendo aqui que ninguém faça plano para prejudicar alguém, ele está dizendo que você não seja invejoso. Amém? Amém? Que você não seja invejoso. Que você nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas. Ele está dizendo, eu odeio todas essas coisas. Ele está dizendo, se você não cumprir esses requisitos que eu ordeno para você, no sentido para você viver a verdade do Senhor, a Bíblia está dizendo aqui, as coisas que você deve fazer, fale a verdade. Fale de Jesus Cristo, fale o amor de Jesus Cristo. Fale a verdade. E quantas vezes nós sabemos a verdade e nos calamos diante dela, para não se expor com ninguém. Jesus dizia o que tinha que dizer. Cada um deve saber a sua verdade. Todo mundo sabe que já há um ditado que diz que a verdade, ela machuca, mas dói, certo? Sim ou não? A verdade, mas ela também cura, certo? Você prefere mais a verdade ou a mentira? Será que você prefere a verdade aqui do altar ou a mentira? Você prefere a verdade que sai do altar ou algo que massageie o coração? Você precisa se avaliar. O que você quer é para esta vida ou para a vida eterna? E aí ele fala, para você falar a verdade, quando ele diz para você falar a verdade, ali tem algo imbricado. Falar a verdade está falando de Jesus Cristo. Não falar a verdade está falando do pai da mentira, que é o diabo e a Satanás. Então ele está dizendo, no momento que você faz todas essas coisas, você se afasta do inimigo das nossas almas. Aqui está a receita da semente da paz para viver a prosperidade de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você que prosperidade é fruto de uma vida íntegra. Inteira. Prosperidade é fruto de uma vida íntegra. Íntegra aonde? Onde Deus plantou você. Seu trabalho, sua casa, por onde você for. Prosperidade, resultado de uma vida íntegra. Posso ouvir um amém? Eu quero dizer que se nós semeamos paz, verdade, justiça, a terra do nosso coração estará pronta para receber a colheita de Deus. Se nós plantarmos semente, paz, colheita, perdão, justiça, verdade, a terra está pronta e é impossível ela não frutificar. E aí você fala assim, puxa, isso tudo deveria ser tão simples para quem está na igreja. Não, não é simples, porque eu reconheço a natureza pecaminosa. Mas é um esforço, e eu quero dizer para você que é um esforço que vale a pena.
Se houver rancor, guarde aí no seu coração. Se você hoje tem rancor no seu coração, se você é uma pessoa que guarda mágoa, se você é uma pessoa mentirosa, se você é desonesto, que está indo contra a justiça, eu quero dizer que a semente da paz é sufocada dentro de você. Essa semente não é impossível ela crescer. Se você guarda rancor, mágoa, ira, essa semente ela vai morrer ou já morreu. E isso vai impedir a cadeia da bênção de Deus, que está deliberada, possa alcançar a nossa vida, alcançar a sua vida. Qual a semente que hoje, a que mais se sobressai na sua vida? Qual a semente? A semente dos frutos do Espírito, em especial a paz, ou os do fruto da carne, que é dissensão, sítina, Ezeque. Se viver isso, você sabe que não vai chegar em Reobote. É a palavra de Deus. Sem a paz em nosso coração, a semente aborta, ela vai morrer. Nós nos tornamos pessoas secas, sem vida, sem brilho, mortos espiritualmente, esperando somente morrer fisicamente. Mas com a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando essa paz está em nós, até aquilo que parecia impossível começa a florescer. É onde o texto diz que Deus vai abrir rios no deserto. É onde Ele diz que vai florescer. Vai florescer aonde não existe lugar para florescer. Se a paz estiver no coração, até o deserto vai florescer, em nome de Jesus. É a palavra de Deus, é a nossa certeza. O que significa? O que você fizer vai dar certo em nome de Jesus. O que você fizer vai dar certo em nome de Jesus. Deus não nos chamou para viver uma vida errada. Deus não nos criou para que nós pudéssemos ser um projeto errado. Nós nascemos como um projeto errado. Nós nascemos como um projeto falido. Mas a cruz de Cristo nos resgatou. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa história. Ele mudou o nosso destino. Ele mudou o nosso futuro. Hoje nós temos possibilidade de viver com essa paz em nosso coração, independente do que aconteça ao nosso redor. Amém? Amém. Nós já falamos aqui na igreja que teremos um ano 2026, um ano, não vamos deliberar, mas um ano próspero, um ano da prosperidade, amém? Porque você tem recebido tudo diante de Deus, tem recebido a instrução de Deus. Mas eu quero dizer para você, guarda isso. Antes da frutificação que haverá de ocorrer, Deus precisa curar o ambiente. É a semente. Sem a cura do ambiente, mesmo que você queira, mesmo que você se esforce, não vai acontecer. E aí você se pergunta nessa manhã, quantas vezes você esperou algo de Deus? E você olha para o texto nessa manhã e fala, mas dependia de mim. Quantas coisas você tem pedido e esperado de Deus, que não depende dele? Hoje você tem a resposta, amém? Você tem a receita, amém? Você vai sair daqui com a receita. E em nome de Jesus só depende de você, porque ela vai dar resultado para a glória de Deus. Zacarias está por profetizar. E aí eu acredito que aquele povo que Zacarias profetizou, também existem pessoas. Se a palavra de Deus vem para nós, ela não é passageira, ela não é temporal, ela é atemporal. Então, da mesma forma que aquela palavra encontrou corações traumatizados após um período de escravidão, eu tenho certeza que pela palavra tem também corações traumatizados aqui. Traumatizado pela infância, uma infância perdida, uma infância roubada, por decisões erradas, por escolhas, por precipitação. Eu tenho certeza que também, como aquele povo, tem pessoas aqui que perderam esse ano, tem pessoas que vivem
praticamente só perdendo. Tem pessoas que mais do que sabe fazer é perder na vida. Ganhar ela nunca ganhou. Ela sabe o que é perder, nunca ganhou. Tem pessoas que sabem como aquele povo vieram de luto. Tem pessoas que vivem o luto até hoje. Talvez luto de pai, de mãe, de um ente querido. Pessoas que ainda vivem enlutadas. Tem pessoas que estão ainda, como aquele povo, emocionalmente destruídas. Emocionalmente destruídas. Tem pessoas que estão, como aquele povo era o povo de Deus, sim. Mas como que eles eram possíveis? Porque nós fazemos parte do mundo. E aquele povo estava emocionalmente destruído. Talvez odiando os babilônicos, talvez odiando os persas, talvez odiando tudo que passou, desacreditado. E com certeza talvez tenham pessoas desacreditadas. Aqueles ambiente interno, ambiente de sofrimento. Tem pessoas que vivem em casa que é praticamente um ambiente de sofrimento. É um ambiente de escravização, como aquele povo vivia no passado e como sei que tem hoje também aqui neste lugar. Ambiente de sofrimento. Eu quero dizer que o nosso lindo Deus Yahvé, Ele quer curar a sua vida nesta manhã. Ele quer curar por quê? Porque Ele quer ver você frutificar e exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Ele disse para aquele povo: eu vou habitar em Jerusalém novamente, eu vou fazer de Sião a minha morada. Ele falou: eu vou habitar no meio de vocês. No livro de Zacarias, aqui está a promessa da vinda do Messias, da vinda do Messias. Eu não lembro o versículo agora, que ele fala que Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho. No livro de Zacarias temos a promessa da primeira vinda de Jesus. E no livro de Zacarias nós temos a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. Está aqui, para que nós possamos nos agarrar e viver nessa verdade. Antes, você quer bênção de Deus. Eu posso dizer, vou falar diferente. Você quer bênção sem medidas de Deus sobre a sua vida, amém? Quer ou não quer, igreja? Senão, está perdido aqui. A Bíblia diz que é chuva de bênçãos que Deus tem. Chuva de bênção, como Ele fez no passado. Quem quer, levanta a mão. Amém. Amém? Fica com a mão levantada, igreja. Se você quer. Aí eu vou dizer o que você precisa. Você precisa se libertar do peso. Para alcançar ela, precisa se libertar do peso do teu coração, de uma vida pesarosa, de uma vida do engano. Você precisa ser livre, liberto das suas emoções, rancor, ódio, peso. Eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para ser feliz. A minha vida é um peso, a minha vida é um fardo. A minha casa não dá certo, meu casamento não dá certo, meu trabalho não dá certo. Se minha vida é um fracasso, a vida do meu irmão é melhor que a minha, a vida da minha irmã é melhor que a minha, o trabalho, a casa, o casamento, os filhos, tudo é melhor. Se você quer alcançar a bênção de Deus, você precisa se libertar nesta manhã de toda acusação na sua mente. Para que você possa alcançar a bênção de Deus, você precisa ter a paz no coração e na sua mente nesta manhã. Deus está dizendo que antes de restaurar o campo, antes de florescer o seu campo, Ele quer restaurar a sua alma, em nome de Jesus, amém? Amém. A sua alma. Muitas bênçãos não chegam no meio do povo de Deus, na sua vida ainda não chegou esse ano, porque o ambiente não está tratável. Porque o ambiente não está tratável. Às vezes é guerra dentro de casa, às vezes é guerra interna. E onde tem guerra, Deus não habita. Onde tem guerra, Deus não habita. Nós estamos falando de paz. A Bíblia aqui, para você entender, o texto, a Bíblia diz que casa dividida, aonde tem guerra, onde tem divisão, não há prosperidade. Não tem como Deus habitar, não tem como Ele manifestar o seu favor. E há muitas bênçãos retidas no céu. E eu quero dizer que tem uma boa parte reservada para esse povo que se chama Novo Tempo.
Aí você fala, agora eu entendi. Entendi a bênção. E agora? Porque ainda não está florescendo. É impossível você não detectar isso na sua vida. Amém? E aí você fala, depois que eu detectar isso, o que vai acontecer? Depois de eu ser tratado, curado, transformado, vamos para a outra parte do versículo que diz assim: depois da paz, o que ele diz? As videiras darão, a videira darão o seu fruto. E aí eu perguntei, por que Deus colocou a videira? Não a oliveira, não a mangueira. Mangueira. Por quê? Não a palmeira. Porque a videira, ela é o quê? Ela é muito sensível. Qualquer mudança brusca de temperatura no meio da videira, toda a safra é perdida. As videiras darão fruto, mas se houver um granizo temporal, vai se perder toda a colheita. A videira é uma promessa que Deus faz aqui de fartura, de que seu trabalho não será em vão, amém? Então o que Deus está dizendo? Trabalho. Quem trabalha aqui, amém? O fruto do seu trabalho será recompensado em o nome de Jesus. É isso, a videira vai dar fruto. O fruto do seu trabalho será recompensado. Amém? 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 Família. A videira vai dar fruto. Seus relacionamentos em casa serão saudáveis. A sua casa será uma casa saudável. Videira florescendo, frutificando. Sua casa é uma casa saudável. Às vezes você quer fruto, mas se não for saudável, não tem como acontecer. Ministério. Nosso ministério vai dar frutos que vão passar dessa vida para a eternidade. Porque eu sei que pessoas darão crédito, vão viver o bem do favor nessa terra e no céu. Nosso ministério vai dar fruto. Frutos duradouros. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Avalie o fruto do seu trabalho. O seu trabalho manual que você vai levantar amanhã. Ele tem sido um peso, ele tem sido lucrativo, ele tem trazido bênção para a sua vida. A sua família tem sido uma família saudável. O seu trabalho também ministerial que você tem desenvolvido. Você tem vindo fruto, você tem sido exemplo aonde Deus colocou você. A prosperidade de Deus, ela é prática, ela acontece no dia a dia. Ela acaba se tornando visível a todos os olhos. Todos os olhos, ela é visível. Não tem como esconder. Não tem como esconder a videira frutificando. Não tem como esconder um lar abençoado. Não tem como esconder filhos abençoados. Não tem como esconder o resultado de um trabalho abençoado. Não dá para esconder fruto de um ministério abençoado. A prosperidade de Deus, ela é prática, mas ela também é visível. Visível a todos os olhos. E hoje, nesta manhã, se todos nós começássemos a ficar em pé aqui, olhar para a vida de cada um aqui, poderíamos fazer esse exercício agora. Vamos ficar em pé. A palavra de Deus nos confronta também, amém? Comece a olhar sem julgar. Sabe o que é isso? Sabe o que é olhar sem julgar? Olha e vê se você vê fruto. Eu sei que você vai ver, vai olhando só. E todo mundo está olhando para você. Casa, trabalho, ministério, família como um todo, filho. É desafiador, é confrontador, mas ao mesmo tempo é edificador para a glória de Deus. Não precisamos falar nada, porque nos conhecemos, amém? Então podemos assentar. Amém. Eu quero dizer para você que talvez, guarde isso, para você que está aqui nesta manhã, olha só o que Deus fala. Para você
que tem tentado. Tem muito talento. Você é aquele que a bispa pregou que não tem um talento. Você tem 5 talentos. Você tem muito talento. Tem uma inteligência descomunal. É uma pessoa muito esforçada. Aí você olha e fala: meu, tem talento, tem esforço, tem inteligência. Por que eu não prospero? Já tem resposta? Ambiente ruim. Você pode ser inteligente do jeito que for, pode ser esforçado do jeito que for, pode ter talento do jeito que for, pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se a terra não estiver tratada, se o ambiente interno não estiver sarado, eu sinto muito lhe dizer, ou melhor, sinto não, eu tenho o privilégio de lhe dizer: mude hoje, porque não vai dar certo. Não comece a tentar nada externo sem tentar mudar aqui. Vai ser só prejuízo. Será só prejuízo para a sua vida. É o ambiente interior impedindo o novo brotar. Mas quando Deus muda o clima, o ambiente, é impossível o broto não começar a aparecer. É impossível, porque ele já não depende de nós. Não depende de nós. O que depende de nós é plantar a semente da paz e deixar que Deus faça o trabalho dele em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho e aonde nós formos. Amém? E aí, terminando, falar lá, a outra parte, depois da colheita da videira, os céus o quê? O seu orvalho, as suas colheitas, os seus orvalhos. Aqui na minha versão diz, porque haverá semeaduras, videiras, a terra, a colheita e os seus orvalhos. O que é o orvalho? O orvalho na Bíblia é o símbolo da presença de Deus. Mas o orvalho também, ele é o símbolo do sustento é a presença de Deus, mas é também do sustento diário de Deus. O orvalho, ele desce de vez em quando sobre a nossa vida, amém? Quando? Todo dia. Todo dia. Aqui, todo dia. O orvalho, igreja, é tão poderoso a palavra de Deus, ele cai todos os dias. E quando ele cai? De manhã? Ele só cai à noite. Ele só cai à noite. Com muito barulho? Sem barulho. Às vezes imperceptível. O orvalho cai toda noite, sem barulho, sem anúncio, silêncio à noite, silenciosamente. Mas eu quero dizer para você que simplesmente ele acontece. O que a palavra de Deus está dizendo? Que além de nós frutificarmos, o orvalho de Deus vai estar presente em nossa vida todos os dias. Olha a palavra de Deus, ela se completa. Aí você olha o orvalho caindo enquanto você dorme. Em paz me deito. Em paz me deito. Olha a paz aí. Por que você precisa da paz ao dormir? Para que o orvalho cubra a sua vida. Para que o orvalho cubra a sua casa. Para que o orvalho, no outro dia, que você dormindo em paz, você vai ter inevitavelmente o sustento do Senhor. O maná do Senhor vai estar à disposição da sua vida. Aleluia. Enquanto a paz, que excede o entendimento, cuida do solo do nosso coração, o orvalho vai cuidando da semente, porque é ele que faz a semente germinar. Enquanto a semente cuida do nosso, a paz cuida da semente, é o orvalho que vai dando resultado na frutificação da nossa vida. Enquanto a paz nos estabiliza, porque a paz tem esse teor, a paz nos deixa centrado, a paz nos estabiliza, a paz é o nosso árbitro, a paz não nos deixa descompensado. O orvalho, enquanto a paz nos estabiliza, o orvalho também vem e nos renova. O orvalho é símbolo de renovo, e o que nós precisamos todas as manhãs é o renovo do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre tudo quanto nós nos dispusermos a fazer. E a última parte para a gente terminar. Ana, tem mais uma? E farei
De novo, mais alto agora. Ele está falando para todos, certo? Olha que lindo. A promessa que ele fez foi para todo o povo que voltou do exílio babilônico. Porém, agora, a promessa de herdar tudo isso que ele prometeu não é para todos. Não é para todos. Ele está dizendo que é um grupo, são os remanescentes. Não são todos que voltaram, é para um grupo. É para aqueles que acolheram, é para aqueles que não desistiram, é para aqueles que perseveraram, é para aqueles que foram curados, é para aqueles que não abandonaram o processo no meio do caminho, aqueles que entenderam o propósito de Deus. Quero dizer que há prosperidade para aqueles que perseveram na caminhada com Cristo. Há prosperidade para aqueles que perseveram na caminhada com Cristo. Às vezes eu tenho certeza, eu olhando hoje a nossa história de vida, tem semente que foi plantada há mais de 20 anos atrás, lançamos a semente. E às vezes você esquece, determinou no campo. Mas o trabalho de Deus não é em vão. Sabendo que o orvalho está caindo, nós haveremos de colher para a glória de Deus. Haveremos de colher coisas que plantamos há muito tempo atrás. Nosso Deus não esquece de nenhum dos nossos atos para com Ele. Deus não está falando com todos, não está falando com muitos. Ele fala somente para os remanescentes. E por que eu digo que é para os remanescentes? Porque talvez você possa pensar, a prosperidade é um prêmio de Deus para mim. Não, a prosperidade é herança, de pai para filho. Se fosse prêmio, poderia dar para qualquer um. Então não é um prêmio, é uma herança. E aí você precisa se colocar na posição de filho para receber essa prosperidade do céu, em o nome de Jesus, amém? Antes da frutificação, Deus fará 3 coisas em nossa vida. Ele quer silenciar nesta manhã todas as guerras internas da sua vida, da sua casa, do seu interior. Ele está dizendo aqui, onde havia confusão, Sitna, Ele quer trazer calmaria. Deus nesta manhã quer tirar toda a ansiedade do seu coração e colocar a paz, a semente da paz no seu coração, na sua casa, na sua vida. Então Ele quer curar a sua vida. Ele também quer alinhar as relações. Você percebeu que precisa ter relações saudáveis. No ambiente, principalmente no ambiente familiar. Existem muitos ambientes que são tóxicos, casas tóxicas. E Deus nessa manhã quer desintoxicar o ambiente da sua casa. Deus quer sarar a sua casa. Deus quer realinhar as relações, porque Ele quer abençoar a sua casa. Nesta manhã que você possa olhar e falar assim, chega de confusão, chega de guerra, chega de contenda, chega de inimizade, porque isso vai distanciar o favor e a bênção de Deus. Nesta manhã você está entendendo, porque anos e anos você não recebeu a bênção de Deus. Cuide dos seus lábios, das suas palavras, para quem você fala e com quem você fala. Nos nossos lábios só devem ter palavras de paz, amém? Às vezes você não é abençoado porque você fala, ao invés de falar muito bem das coisas e das pessoas, você perde tempo falando mal das pessoas. Como que você quer ser abençoado se no meio de um povo que Deus prometeu a salvação, você se levanta contra alguém da mesma caminhada de fé? Tem como ser abençoado? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Hoje é manhã de você se corrigir. Deus quer esquadrinhar o seu coração. Não porque há mérito em alguma coisa, porque não nos cabe. A justiça pertence a Deus. A prosperidade, Deus quer reconstruir o clima da tua alma. O salmista disse, até quando ficarás aflita minha alma?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu digo para você que o dia é hoje, a hora é essa, o momento é esse, porque a palavra foi deliberada no seu coração. Que hoje seja a noite que você possa dormir como você nunca dormiu, porque você recebeu uma palavra como você nunca recebeu. Que você possa dormir como nunca dormiu, para você receber o que você nunca recebeu. Para que você possa, ao acolher essa palavra, você antes de dormir, você perceber o orvalho de Deus está caindo sobre a nossa casa. Nós vamos dormir, mas o orvalho de Deus não vai parar sobre a nossa casa, sobre a nossa cabeça. Para resumir, antes da videira frutificar, antes da terra liberar o seu fruto, antes do céu derramar o seu orvalho, o que precisa? A semente da paz. Prosperidade não é alcançar a prosperidade, não é um fim para a nossa vida, é só um resultado. É só um resultado. É o resultado de Deus. São as benesses de Deus. Não pense que é o fim. Ai, cheguei. Não, não. É apenas o resultado. É o favor de Deus. Que a nossa vida nesta manhã seja um solo fértil. Um solo fértil, onde a paz de Deus possa florescer em cada coração. E que os céus nesta manhã, durante o dia, possa derramar o orvalho de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. Que você possa experimentar hoje a prosperidade completa que vem de Yahvé, o nosso Deus. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa nesta manhã, é o que eu quero terminar, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, alcance nesta hora cada coração e cada mente, em o nome de Jesus. Amém.